Olá pessoal do YouTube, aqui é o Samuel do Carnívoras Garden. Eu venho aqui através desses vídeos, tá mostrando um pouco da minha coleção, ajudando os iniciantes no cultivo das plantas carnívoras e através disso dar um suporte a quem precisa nesse meio, porque sabemos que muita gente não tem esse suporte, muita gente tem muita dúvida, então através disso eu venho aqui ajudar vocês. Eu peço que ajudem com inscrição no nosso canal, dando like, compartilhando, falando para os amigos e colegas, tá? E eu quero agradecer aqui ao meu grande incentivador, o Renan, aqui, meu colega de Goiânia, que deu muita força para mim e muito suporte para poder eu estar iniciando com esse canal, tá? Eu vou estar fazendo uma série de vídeos com as variações de carnívoros, desde joneias, nepentes, sarracênias, pinguículas e dróseras. E aí, por meio disso, vamos estar nos ajudando, vou estar dando ideias, o que eu faço aqui no meu cultivo. E a gente vai se divertir muito nesse canal e nesse hobby tão maravilhoso. Bom, continuando a mexer aqui, essa daqui é uma Dionaea muscipula. Ela é conhecida como Venus Flytrap também, tá? Essa planta, ela é uma das poucas carnívoras que tem um movimento bem visível. Quando você tem uma captura, você consegue ver a armadilha. Ela é a queridinha dos cultivadores, tá? É classificada como uma das maiores. A armadilha dela chega a ficar com até 5 centímetros, tá? É uma planta muito bonita mesmo. Ela faz a digestão por enzimas, tá? E dura geralmente a digestão dela por volta de 10 dias mais ou menos, vai de planta para planta, tá? E ela faz até 3 capturas, então faz 3 capturas e aí faz a reciclagem da armadilha, essas folhas mortas aqui. E muita gente acha que a planta está morrendo, na verdade é porque a armadilha já fez todas as capturas que ela precisava fazer. Se você der uma olhada aqui, essa armadilha já começou a morrer por causa dessa questão da captura. Então, depois que ela digere esse inseto, vai ficar o que? Apenas o exoesqueleto do inseto, né? Aquele esqueleto de queratina, de quitina na verdade. Então, é uma planta que assim, ela tem um processo para poder fazer a captura, né? O importante dessa planta é o quê? Que ela gasta muita energia para poder fechar, funcionar o sistema dela de captura. Se vê que vamos ver se dá para capturar bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essas pontas aí são chamadas de gatilhos, esses pelinhos, né? São os gatilhos onde o inseto tem que encostar para ela poder fechar. Esse sistema dela é muito importante, interessante também, porque ele vai sentir o movimento do inseto. Uma planta dessa, você tem que estar vivo, o inseto tem que estar vivo para poder capturar ele e se manter fechada. Colocar um inseto morto aí ou algo que não tenha movimento, ela vai fechar, mas depois de algumas horas ou dias ela vai voltar a abrir essa armadilha. Vai depender muito de planta para planta. Esse sistema funciona para quê? Simplesmente para quando acontece na natureza cai uma gota d'água com muita força ou cai alguma pedra, alguma folha, ela não perdeu tempo soltando as enzimas dela, né? Então isso aí funciona para esse sentido. Então quando você vai alimentar uma planta dessas, caso quiser alimentar, tem que ser algo vivo, tá? Não adianta colocar inseto morto, ou se você quiser colocar algum inseto morto, você tem que fazer o que? O estímulo, que seria o que? Dentro de um prazo aí de 1 hora, quando ela está fechada, você apertar devagarzinho aqui para ela pensar que está viva aqui e está movimentando, tá? Então é para isso que servem esses gatilhos. E assim, tem o inseto, para essa função dela funcionar, o inseto tem que tocar simultaneamente em 2 pelos por alguns segundos, ou em um pelo desses, um gatilho desses por alguns segundos, porque aí a planta acaba fechando, funcionando, tá?
Então esse é o sistema dela. Então ele tem que ser estimulado para ele se manter com a armadilha fechada. Se não for estimulado, ela não funciona. Muita gente pergunta, e a planta vai morrer se ela ficar sem capturar? Não, não morre sem capturar, tá? O que essa planta precisa é o quê? Ela precisa de sol para fazer todo o processo dela de fotossíntese, tá? Essas plantas, elas não necessitam necessariamente da questão do inseto, elas precisam da questão do sol. No mínimo 3 horas de sol diárias para se manterem vivas, tá? Senão ela vai começar a estiolar, vai começar a soltar muita armadilha para tentar aumentar a área de abrangência de contato com o sol. Então a questão da falta do sol causa isso aí com a planta, tá? Então o cuidado maior que você tem que ter é o que? São plantas de terreno pantanoso, tá? Então elas precisam de um solo mais molhado, mais úmido. Se você pegar uma outra planta aqui, essa daqui por acaso, olha, você pode ver que tá saindo um pouco de água aqui. Isso é por quê? Porque essas plantas ficam numa vasilha, pratinho, o que seja, algo de plástico para poder manter elas úmidas dessa forma. Então, você tem que tomar sempre esse cuidado. A água, né? Pelo menos um dedo aqui de água para ela. E aí o sol, 3 horas no mínimo de sol. Se você tiver como, pode manter elas por mais de 3 horas. Pode manter o dia todo, o ideal. As minhas ficam o dia todo na planta. Começa das 9 e vai até 5 horas mais ou menos. Então, são plantas que precisam de sol pleno. Tem gente que tenta cultivar ela na questão do LED. Funciona? Funciona. Mas assim, tem todo um estudo para você conseguir manter uma planta dessa no sol, no LED, na questão do grow LED, né? E se não cuidar, a planta acaba morrendo por causa desse cuidado que tem que ter com o LED. Se a luz que está indo é ideal. Então assim, se você tem acesso à luz do sol, então vá na luz do sol. Essa planta aqui é uma planta muito legal, gosto muito dela. Ela é uma periscope. Muito show de bola essa dionéia. Uma das minhas queridinhas, tá? É uma planta que é mais lenta para desenvolver. Geralmente as que têm uma alteraçãozinha na deformação delas, na mutação que elas tiveram, elas são mais lentas para crescer. Mas são plantas que são muito legais. Outra coisa é o substrato, que muita gente pergunta. Posso colocar na terra? Posso colocar naquela terra vegetal ou algo assim? Não, não pode. Essas plantas, elas são de solo pobre de nutrientes, tá? Então, elas não podem ficar na terra, porque a terra tem muito nutriente. Então, elas têm que ter essa necessidade da questão do nitrogênio, que é a falta do nitrogênio no solo. Então, aqui temos 2 substratos que a gente usa muito. Esse daqui é a turfa, que é muito usada pelos cultivadores, né? Aqui tem umas bolinhas brancas, é o isopor, mas geralmente o pessoal gosta de usar a perlita, tá? A perlita é muito usada para esse tipo de cultivo. Dos substratos, essa daqui é o melhor de todos. Por quê? Por causa do pH. A turfa tem um pH bem ácido, então é um substrato legal demais para as carnívoras. Mas tem que se tomar cuidado com relação ao substrato, porque a turfa geralmente é vendida aqui no Brasil corrigida. Então, a correção que usam, que geralmente é o cal, faz muito mal para as carnívoras. Inicialmente não faz, você vai achar que ela está bem, mas depois de um tempo, de alguns meses, a sua carnívora vai começar a amarelar as folhas e vai morrer. Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. A turfa é um dos substratos mais usados, como eu falei. A planta dá um boom no desenvolvimento. As minhas aqui, elas estão com musgo esfagno, que seria esse outro substrato. Esse é o esfagno, o famoso esfagno, né? Existe ele assim mais rosado, ou cor champanhe, né? E tem ele um pouco mais verde. Geralmente esse substrato é encontrado em floriculturas, orquidários também. Aqui na minha cidade eu acho muito em orquidário.
É um substrato bem legal, bem fácil de trabalhar. Você faz a mesma mistura que faz com a turfa, né? Geralmente eu uso a proporção de 60-40. 60% do substrato, que seria o turfa ou o musgo, e 40% de turfa, de isopor, quer dizer, perlita, tá? Então, essa é a proporção. Aqui tem turfa, e aí eu coloquei uma camada de musgo para poder o quê? Para impedir que as chuvas façam respingo, porque a turfa respinga muito quando é feito, tem aquele processo da chuva forte e tal. Então, para evitar isso, eu faço uma leve camada aqui de musgo Sphagnum, tá? Mas assim, o melhor substrato que tem é a turfa. Mas se você não conhece ninguém confiável para poder te fornecer essa turfa sem correção, passe para o musgo, porque o musgo você vai comprar ele e não vai ter correção nenhuma. Ah, tem necessidade de ficar lavando musgo e fervendo e aquela coisa? Não tem necessidade. No máximo vai fazer, dar uma lavadinha nele aí para ficar mais limpinho, né? Mas assim, ferver não. Por quê? Porque o processo de fervura diminui o tempo de vida útil do seu substrato. Então, assim, não precisa lavar. Ele é um substrato que já vem bem limpo, principalmente se você adquirir ele de fornecedores que tem ele mais limpinho, tá? Então, assim, cuide só da questão da turfa. Cuidado com a correção que elas têm. Esse aqui é um outro cultivar bem interessante, é chamado de Pac-Man. É uma planta que não é funcional, tá? A armadilha fecha, mas assim, ela não vai conseguir manter a presa, então é uma planta que não vai desenvolver bem. Ela é bem lenta mesmo, tá vendo? Então é bem legal esse tipo de cultivar aqui. Aqui temos a Locucapax, linda essa planta também, que é muito querida por mim. Ela já tem um tempo. Aqui, ó, interessante, não sei se vai focar, aqui tem uma mudinha nascendo de uma folha que morreu. O pessoal fala, então você geralmente nasce uma muda. Muitas vezes é um processo natural. Isso daí seria uma muda que vem de processo natural. Existe o processo de leaf cutting que a gente faz, que geralmente é forçar a fazer uma mudinha pela folha. Aqui não retirei a folha que morreu e nasceu essa muda. Mas isso já é conteúdo para um outro vídeo, né? E aqui é uma triton. Incrível essa planta aqui, ó, formada da armadilha. Muito bonita mesmo essa planta. É um outro tipo de cultivar que o pessoal curte demais. Então, aqui terminando o vídeo agora, são as geonéias. Dúvidas, vocês podem me mandar mensagens e aí a gente vai estar se ajudando, tá? Nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como fazer a separação. Vamos pegar essa monstrona aqui, né, que é essa B52 que está lotada de muda. Se vocês repararem bem, ela fez muita divisão. E a gente vai estar dividindo e eu vou estar ensinando a fazer o leaf cutting também, tá? Que é um processo bem simples, pessoal tem muito receio de fazer. E vão estar fazendo esse leaf cutting dessa planta e vendo como é que é todo o processo. Então eu quero agradecer a todos vocês. Curtam meu canal, se inscrevam, compartilhem também. Isso aí é uma forma de vocês mostrarem que estão gostando dos vídeos, que tem necessidade. Como eu falei no início, isso é para ajudar as pessoas, os iniciantes que têm muitas dúvidas. Então curta suas plantas, cuidem delas, não são aquele bicho de sete cabeças igual o pessoal fala tá? Então assim, um abraço a todos e até o próximo vídeo.